Segundo, sincera. Segundo, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora começar a nossa semana bem direitinho. Fazendo o que? Você me pergunta. Falando, mas muita água sobre guitarra. Vamos nessa diretamente, sem mais nenhum tipo de enrolação para a primeira. IRs mais realistas, XRR da Tone Factor, TM2 da Worship Tutorial. Já testou? Então, Bruno Gabriel, velhão, isso é pura enrolação, tá? Digo logo assim na lata. Não conheci esses que você citou, fui dar uma olhada nesse XRR, ele é basicamente um IR em que a pessoa foi lá e deu uma equalizada, aumentou um pouquinho mais os médios agudos e os agudos. E isso você pode fazer basicamente com qualquer tipo de impulso response, você pode alterá-lo, o que vai significar na real que eles vão ficar menos realistas, né? Porque o real seria o que mais se assemelhasse com, de fato, o equipamento que está sendo utilizado de referência, o falante de referência, mas essa galera está alterando alguns impulsos responses para se adequar aos seus gostos pessoais. Vendo esse vídeo que você citou, da XRR, eu percebi que, tipo, a alteração era tão parecida entre todos os impulsos responsos deles, que, tipo, soava tudo muito igual. Todos os timbres que eles apresentavam soavam muito parecidos, tipo, é muito duro o som dos impulsos responses deles, mas se você curtir, né, se você curtir essa alteração que eles fizeram, pode valer a pena. Eu não vejo sentido, eu prefiro ter liberdade de ter um impulso response o mais próximo possível do falante real, e se eu quiser fazer alguma alteração nele, eu vou lá e faço. Com a equalização, com a compressão depois do impulso response, enfim, como eu quiser. Então é isso, se você curtir o som, vale a pena comprar, mas tenha consciência que você basicamente está comprando uma equalização específica daquelas pessoas que você está ouvindo, saca? Você não está comprando mais qualidade ou mais realismo ou alguma coisa do tipo, beleza? Próxima pergunta. O que você acha de pessoas com equipamento bom, Fractal, HX, etc., não ficam satisfeitas e trocam? Então, Jorge Alexandre, eu acho bem comum, tipo, você procurar o equipamento que você mais se identifica, e para isso você vai precisar testar cada um deles, porque por mais que todos eles estejam, tipo, numa seara de ter um som incrível, de ser equipamentos realmente extremamente tops, cada um vai ter a sua característica, cada um vai ter a sua personalidade, cada um vai ter o seu modo de uso, cada um vai ter o seu modo de configuração, ou seja, cada pessoa vai se identificar mais com um ou com o outro, saca? Então, eu acho bem ok, bem plausível, tipo, você pesquisar, né, trocar e experimentar para saber qual você vai se identificar mais. Agora, uma coisa que eu vejo muito é a galera passando pouquíssimo tempo com algum equipamento e já dizer que, velho, isso aqui não presta para nada. O outro é muito melhor, quando na verdade você nem passou tempo suficiente para chegar a essa conclusão, saca? Aí o intuito da pessoa não foi testar outro equipamento, foi só, tipo, dizer que já tocou em outro equipamento para provar que o que ele queria que fosse melhor sempre tivesse sido o melhor e ponto final, saca? E tem uma galera que nem sabe o que quer, né? Tipo, simplesmente vai comprando tudo que aparece, acha bonito a luzinha e tal. Todo equipamento simula exatamente o mesmo amplificador, tira exatamente o mesmo som, e só fica trocando pra ter foto, pra postar nas mídias sociais e tal, saca? Você tem de todo tipo. E é isso, tá? Mas que realmente pra você encontrar aquilo que você mais se identifica, tem que testar, velho. Você tem que dar uma passeada. Às vezes a gente tá usando uma coisa e não faz ideia que se estivesse usando outra, a vida seria muito mais facilitada, processos ficariam muito mais rápidos, exatamente porque os equipamentos são muito diferentes, né, velho? Então vale a pena sim trocar, beleza? Próxima pergunta. Fala, Lucas, uso pedais e amp 1 de 12, sinto que meu som às vezes some no meio da banda, o que fazer? Como tem um som grandão, base e solos sem cobrir o resto da banda com volume? Então, de Atlas, velhão, é bem complexo isso daí, tá? Porque não só o seu equipamento em si, tipo o seu amplificador, vai influenciar no som final. Uma coisa que influencia muito é como as coisas estão posicionadas e de onde está saindo o som de guitarra, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, por exemplo, você tem uma 1 de 12. 1 de 12 é o modelo de caixa menor que existe de guitarra, ou seja, o que tem menos grave, ou seja, o que vai ter a sensação de ter o som menorzinho, né, totalmente diferente de um som grandão, gordo e presente e tal. Só que não adianta, mesmo se você tiver uma 2 de 12, que já melhora muito essa questão, tá, do grave, tiver uma 4 de 12, dependendo de onde ela estiver posicionada, você pode continuar tendo essa sensação daí, tá? Com certeza vai diminuir bastante. A primeira coisa que eu indico você fazer é trocar, se possível testar uma caixa 2 de 12, colocar ela no chão e ver se esse corpo que você está sentindo falta chega. Se não chegar ainda, a melhor ideia possível, a melhor forma possível de você ter essa sensação de som grande de guitarra
é que ele esteja vindo de mais locais, de mais fontes sonoras do que apenas de uma só. E você consegue fazer isso com a sua caixa 1 de 12. Se você colocar o microfone na sua caixa 1 de 12 e distribuir esse som, por exemplo, pelos retornos do palco ou pelos monitores do estúdio, pelos PAs do estúdio de voz que você está ensaiando, o seu som de guitarra vai ficar grandão, vai vir de todas as partes e você vai poder controlar mais o volume, porque ele pode vir de todas as partes, todo mundo ouvindo bem, num volume mediano, né? Não precisa ser um volume baixinho, mas num volume mediano. Ao invés de precisar, tipo, sair muito volume de uma fonte sonora apenas, em que quem vai ficar na frente dessa fonte sonora vai ouvir muita zoada, muito barulho vindo dela, e outras pessoas que estiverem mais de lado, porque a caixa de guitarra é um negócio muito direcional, quem tiver mais de lado não vai ouvir tanto assim, e vai ficar uma coisa bem desproporcional o seu som de guitarra, tá? Cansei de tocar com caixa 1 de 12 em palco, microfonando, colocando no retorno e tendo a sensação como se eu estivesse tocando tipo numa 412 gigante, tá? Porque o som tá vindo de todo lugar, velho. Você dá uma lapada na guitarra, o palco vibra junto com você, saca? É isso, tenta aí, depois disso deu certo. Próximo pergunta. Acredita que há uma subutilização dos multi-efeitos, tamanha gama de opções que oferecem? Observe que quem tem FM9, Kemper e etc. tem 1 milhão de efeitos e só usa os mesmos. Por quê? Então, Beto Niga, a real é que assim, tipo, o som de guitarra ele meio que já tá resolvido faz muitos anos, né, mano? Lá nos anos 2000, a gente teve a última grande atualização, né, com som de 7 cordas, aquele som de mesa bug gigante, bem gordão e tal, muito grave, que continua evoluindo para 8, 9 cordas, mas que são timbres que, tipo, não são tão famosos assim. Então, se a gente for falar dos sons que são mais utilizados, tipo, o som de guitarra tava resolvido até os anos 90, saca? Tipo, nada mais de timbre de som em si foi reinventado ou inovado, tirando essas coisas mais modernas, de afinações mais baixas e de estilos muito complexos de se tocar, que não é o que todo mundo toca, saca? Então termina que para fazer esses timbres óbvios e que a gente escutou a vida toda, você vai usar os mesmos equipamentos, porque aquele som que você está procurando está lá, saca? E aí acho que não é o caso do Kemper. O Kemper ele é bem mais simples, né? Bem mais limitado em termos de efeitos, quantidades de coisas malucas, até por ser muito antigo, mas realmente o FM9 ele tem muita coisa, né? São muitos efeitos absurdos, muitas loucuras, e que quem usa na real são exatamente esses guitarristas mais modernos que somam no mesmo som, tipo oitavadores e vários delays rodando pelo estéreo, amplificadores diferentes. São setups bem complexos, como por exemplo o guitarrista do Intervals. Eu vi um dia desse ele explicando como são os sons dele na FM9. Se você quiser dar uma sacada, eu vou deixar o link aqui no card. E aí, para aquele som mais moderno, ele usa, saca? Usa e abusa, tipo, o poder da FM9. Um dos guitarristas do Paramore usa também a FM9, e você vendo os shows ao vivo, você vê que tem uma infinidade de timbres, vários sons diferentes que saem da guitarra dele e que são todos efeitos saindo da FM9, que terminam tendo realmente uma serventia um pouco mais específica, né? É muito processamento, são muitas texturas diferentes que precisam ter um propósito específico para funcionarem e soarem bem. Isso é totalmente diferente do que, tipo, sei lá, o pessoal tá fazendo em 95% da música aí mundial, saca? Então termina assim, né? Invariavelmente, como as pessoas não utilizam os recursos dos equipamentos que estão comprando, eles ficam sendo subutilizados mesmo, né? E como eu falei lá no começo, tipo, Fractal é bonito, né? Tem muita luzinha, uma coisa colorida, né? Você posta uma foto no Instagram, dando um legal e tal, as pessoas curtem. Termina sendo mais essa motivação e a própria curiosidade mesmo, né? De você testar aquele equipamento, achando que ele é bom para uma coisa, tipo fazer o som de guitarra óbvio, mas que na verdade ele foi feito para outra coisa, né? Acontece bastante também. Mas é isso, tá? Hoje em dia até as pedaleiras mais simples, uma Matribox 2, uma GP200LT, já vem com uma quantidade de coisa absurda que já é difícil utilizar essa quantidade de coisas nessas pedaleiras mais simples, né? Quem dirá nessas mais complexas, né? Só que as pedaleiras têm que ter essa quantidade absurda de coisas exatamente para uma quantidade grande de pessoas comprarem e o investimento da criação desses produtos valer a pena. Se as pedaleiras viessem, tipo, com poucas coisas, ia restringir o público delas e ia vender menos. É isso aí. Próxima pergunta. Salve! O que preferes? Gibson Murphy Lab em Watson ou a Squier Classic Vibe em Marshall? Um Marshall SLP sem original, amplificador e falantes, se não são bons, de nada adianta uma guitarra. Marcelo, com certeza
certeza, em 100% das situações, um amplificador bom, tá? Não tem nem comparação isso aí, principalmente com falantes incríveis, que é o que vai dar o shape final, que vai interpretar na sua cadeia de sinal. Por último, tudo que você está enviando, todo o som da sua guitarra, todo o som dos seus pedais, todo o som do seu amplificador. Se os falantes não forem muito bons, o som final vai ser uma porcaria, tá? Então sempre na ordem de importância, para timbre final, falantes, amplificador, guitarra, pedais. Beleza? Próxima pergunta. Como faz para soar bem no mesmo preset com single, Strato e humbucker Les Paul? Alex Alves, rapaz, complicadíssimo. Isso aí só vai ser possível se você tiver captadores tipo que se assemelhem um pouco mais na equalização. Se você tiver captadores muito distantes, tipo se o seu single for um clássico, um Texas Special, e tipo, sei lá, você tiver uma Les Paul, uma Gibson Custom que venha com 498. O Texas Special, que é muito agudo, e o 498, que é muito grave, vai ser bem difícil você conseguir algum tipo de equalização que funcione, tá? Ao mesmo tempo com esses dois captadores. Agora, se você tiver tipo um captador menos agudo na sua Strato, um captador mais aberto na sua Les Paul, tipo um Burst Bucker da Gibson, por exemplo, aí já começa a ficar mais fácil essa aproximação dos dois timbres. Mas mesmo assim, eu deixaria tipo um bloco de equalizador para você acionar quando você trocar de uma guitarra para outra. E aí esse bloco ajustaria, daria um toque final de ajuste para as duas guitarras soarem bem no mesmo preset. Eu faria dessa forma, saca? Beleza? Próxima pergunta. Por que nunca ou quase nunca tivemos tocando com a guitarra semiacústica? Ramp, grande Ramp, foi o role da Papercut nesse final de semana. Pois é, ela tá aqui pendurada, bichinha, mas ela tá com um probleminha na parte elétrica, que ela tá bem ruidosa, então ela só funciona bem mesmo aqui, tipo no captador do meio, saca? Em que você junta os dois P90. E aí eu preciso ajeitar esse negócio. Faz tempo que eu preciso ajeitar isso, tá? É uma corte com captação P90, linda, maravilhosa, né? Mas é isso, se não fosse esse pequeno detalhe, com certeza eu estaria usando ela mais para fazer, principalmente gravações, porque ela é um pouco frágil e tem o lance do feedback, né? Quando você usa com distorção, já levei ela para tocar ao vivo, mas quando você usa ela com distorção, tipo, ela fica apitando, dependendo da posição que você tá em relação ao amplificador. Mas para gravar, o som dela é sensacional. Utilizei várias vezes ela exatamente com o captador aqui no meio, mas queria também voltar a poder utilizar, né, com o captador da ponte apenas ou o captador do braço apenas, que são timbres lindos, doces e incríveis também. Beleza? E essa foi a última pergunta do Segunda Sincera de hoje. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, uma ótima semana para todos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo. Se quiser ajudar mais ainda, vire membro aqui no canal, só clicar em Seja Membro. A partir de R$5 você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera. Ou então, preferencialmente, tem também aí na descrição o link da campanha do Apoia-se. É mais interessante porque é um canal brasileiro, em que, inclusive, o repasse é melhor, é mais alto do que o repasse do próprio YouTube. Então, querendo ajudar, vocês já sabem como, beleza? Isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo.